representações como todos os árbitros. Nós representamos contra o árbitro que apitou Juventude e Bahia. 2 rodadas depois, ele estava apitando o Série A do futebol brasileiro. Não adianta. Desculpa, mas não é uma surdez, não se trata de surdez. Se trata de má intenção mesmo. Me parece que hoje há no Campeonato Brasileiro um direcionamento de que qual clube vai subir, qual clube vai cair, qual clube... É muito sério isso. E me desculpa, se alguém acha diferente disso, tome atitude para mudar, então, imperícia, imprudência, negligência, não sei o que é. Mas me parece que é algo muito direcionado. O Bahia consegue render no campeonato, consegue passar 7 jogos tomando apenas 1 gol. Estamos no melhor momento da nossa fase do campeonato e durante 3 jogos seguidos nós temos 3 escândalos. 3 escândalos. Desculpa, mas não é erro de interpretação. Vamos parar de falar de erro de interpretação. Peito não é mão e isso não é interpretação. Isso é má vontade no mínimo. No mínimo. Peito não é mão em nenhum lugar do universo. A gente aprende isso com 4 anos de idade, com 3 anos de idade. Não é possível que os árbitros brasileiros não tenham descoberto isso ainda. Que peito é peito e mão é mão. Isso. Presidente, pouco depois do lance, no Twitter, o senhor reclama, e aí o senhor fala, querem rebaixar o Bahia? Posso imaginar o porquê. Assim, sempre que eu me posiciono aqui na ESPN sobre os erros de arbitragem, e sempre que algum dirigente, técnico ou jogador direciona a reclamação para algo proposital, eu sempre refuto, porque eu, pessoalmente, não acredito e sou contra. Mas respeito a sua indignação e te pergunto por isso. O senhor diz que pode imaginar o porquê. E eu te pergunto por quê? Tem a ver com a Liga? Olha, tem a ver com a sua posição nesses movimentos? Por que o senhor pensa assim, presidente? Olha, tem coisas na vida que a gente pode dizer de forma muito objetiva, né? Eu estou dizendo aqui de um enfrentamento que eu fiz em janeiro desse ano, quando disse ao então presidente Rogério Caboclo e ao então secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que o Campeonato Brasileiro estava sob pena de nulidade. Isso quem diz não sou eu, é a Lei Pelé, artigo 32, porque o senhor Leonardo Gaciba não estava conduzindo a escolha de árbitros dos jogos do Campeonato Brasileiro de acordo com como determina a Lei Pelé. E a própria lei diz, é lei federal, diz sob pena de nulidade. Quem diz isso não sou eu, é a lei. O primeiro movimento aconteceu ali. E ali houve, de certa forma, um enfrentamento do Bahia para um tema que é muitíssimo sério, que é a forma pela qual e o critério pelo qual árbitros são escolhidos para determinados jogos. Me diz uma coisa, por que dos últimos 9 jogos do Bahia contra times do Rio Grande do Sul, 9 jogos do Bahia contra time do Rio Grande do Sul, 6 deles, 6 foram com árbitros do sul do Brasil, de Paraná ou Santa Catarina? Me diz por que isso. Só isso que eu quero saber. Qual é o critério disso? E desde então nós enfrentamos isso. A partir dali, lógico, e aí eu não vou acusar de ninguém de nada, porque eu não vou ficar aqui falando sobre coisa que eu não tenho prova, mas a partir dali, pelo papel que o Bahia tem tido no futebol brasileiro, por diversas circunstâncias, inclusive políticas dentro do futebol brasileiro, a gente sente que o Bahia tem muito menos credibilidade, respeito e acesso a determinadas circunstâncias do que outros clubes do futebol brasileiro. Para mim está muito claro isso. Para mim é indiscutível. Eu não falo com o senhor Gaciba há uns 6 ou 7 meses. Eu gostaria muito de saber quais são os clubes que estão falando com ele. Outro dia eu vi um diretor de um clube do Brasil aqui dizendo que conversou com ele sobre questões de arbitragem. Eu não tenho falado, eu sou presidente. Por que um diretor de um clube fala no momento tão reta final do Campeonato Brasileiro? Agora, eu não tenho dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, que a postura que o Bahia tem tido termina incomodando algumas pessoas. Mas eu não quero colocar isso, porque isso é muito abstrato. E eu não sou de fazer acusação em vão. Eu tenho certeza absoluta de que depois que nós fizemos a acusação em janeiro desse ano, a relação do Bahia com a comissão de arbitragem da CBF foi à lona, foi ao chão. Porque nós descobrimos e acusamos um problema que, para mim, é muitíssimo grave do futebol brasileiro e que ninguém tocou no assunto desde então, que é por que a comissão de arbitragem, até janeiro de 2021, incluindo todo o campeonato de 2020, que se alongou até fevereiro, por que a comissão de arbitragem do futebol brasileiro não fazia sorteio e não fazia audiências públicas ao vivo, sob pena de nulidade, como determina a Lei Pelé? Por quê? A quem interessa isso? A quem interessa mudar um árbitro na véspera de um jogo, sem justificar o motivo de forma pública e transparente, como deve ser?
O futebol brasileiro não é de A, de B ou de C, o futebol brasileiro é do povo brasileiro. O povo brasileiro tem direito de saber qual é o critério de escala de arbitragem do futebol. Nós temos esse direito. Ninguém pode tirar da gente esse direito, porque isso é uma lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional. Presidente, Agora, sobre coisas abstratas, eu prefiro não falar. Desculpa, mas eu prefiro não falar. Eu acho que todos somos inteligentes o suficiente para decidir e, de certa forma, interpretar o papel que o Bahia tem feito nos últimos anos do futebol brasileiro, com consciência e resistência, e seguiremos assim. Mas a gente vai seguir lutando, que a gente vai, em campo, dar resposta para isso. Presidente, vou pedir um pouquinho mais de paciência para o senhor, porque eu queria só colocar que a nossa comentarista de arbitragem, Renata Ruel, considerou o pior erro de arbitragem neste campeonato brasileiro. Sim. E ela tem uma pergunta para fazer para o senhor. Renata, por favor. Presidente, eu falei realmente que eu acho que esse foi o erro mais absurdo, principalmente porque o VAR chama, o árbitro vai até o VAR e mantém a decisão de uma coisa que até agora só o árbitro viu, porque eu não vi ninguém falando que foi pênalti isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é para um clube. A gente achava que as polêmicas acabariam com o VAR. Vem o VAR até, em alguns casos, está fazendo o trabalho dele, fez agora contra o Flamengo, fez contra o São Paulo, porque para mim foi pênalti claro do Miranda no jogador do Bahia. O árbitro vai até o vídeo e simplesmente mantém a decisão. Se o VAR chamou, é porque o VAR identificou um erro claro e óbvio. Como é para o clube ver tudo isso hoje da arbitragem? Investir no VAR, o VAR é um produto caro e mesmo assim se vê prejudicado, onde a gente achava que as polêmicas acabariam e elas, infelizmente, só aumentaram. Olha, Renata, primeiro eu acho que suas palavras são muito fortes e muito positivas para nós. Eu tenho defendido sempre que eu não busco aqui o clubismo apenas, eu não estou dizendo apenas que o Bahia está sendo prejudicado, quem está indo para o fundo do poço é o futebol brasileiro. Agora, eu só vou discordar de uma coisa, não houve erro hoje. O que aconteceu não foi um erro. O que aconteceu hoje foi intencional, eu não tenho a menor dúvida disso. Não é possível que com a idade que esse árbitro tem, ele não saiba o que é peito e o que é mão. Não é possível que o Brasil inteiro tenha visto isso e o árbitro tenha visto de forma diferente. Me desculpa, mas não foi erro. Não foi erro. O pisão de Miranda no pé de Juninho Capixaba no jogo São Paulo e Bahia e São Paulo é algo absurdo, que o VAR mostrou ele com a perna reta, com o joelho sem dobrar, sob o pé de Juninho Capixaba. E o árbitro argumentou no vídeo de que o Miranda colocou o pé ali porque não tinha lugar onde colocar. Ora, problema dele se não tinha lugar onde colocar, não pisa no pé do atacante. Ele não ter lugar onde colocar não é um problema do atacante do Bahia. Ele foi lá e colocou o pé em cima. Ora, isso é justificativa? É inauguração de uma geração de absurdos no VAR? E aí, eu vou te falar assim, muito, muito objetivamente, assim, o que aconteceu hoje, para mim, foi o extremo, e concordo com você que talvez o erro mais absurdo do futebol brasileiro, se você interpretar como erro, para mim não foi erro, e o que se tem hoje, mais do que em qualquer outro momento, é entender se a CBF vai manter esse senhor como presidente da comissão de arbitragem e vai manter, por exemplo, esse árbitro escalado para os próximos jogos do futebol brasileiro. Porque, me desculpa, a gente faz um trabalho, eu não estou dizendo que a gente ia ganhar, ia perder ou ia empatar do Flamengo, não interessa, não interessa. Contra o Juventude era para o jogador ter sido expulso ou não, ok, caberia interpretação se era para expulsão ou não, mas um pênalti para a gente no começo do primeiro tempo. Um absurdo ele dizer que o braço era de apoio, não era de apoio, o movimento foi de queda. Então, assim, para nós assim, algo absurdamente doloroso para clubes que são clubes médios, economicamente médios do futebol brasileiro, apesar de ter uma história enorme do futebol brasileiro. O Bahia é um clube economicamente médio do futebol brasileiro. Ver como a gente tem uma luta enorme, diária, difícil, e a gente vê isso ser manchado, é revoltante, assim, é revoltante. E esse árbitro vai estar escalado daqui a 3 ou 4 jogos. Eu tenho certeza que vai estar. Esse senhor Leonardo Gaciba vai estar na presidência da comissão de arbitragem por mais algum tempo, porque eu não estou vendo coragem de ninguém para dizer chega, desculpa, por toda a carreira e a imagem que o árbitro brasileiro precisa ter de pessoas sérias, de pessoas que são trabalhadoras, sérias, preparadas, muitos deles preparadas.
Desculpa, senhores árbitros, o senhor Leonardo Gaciba está jogando a imagem dos senhores no lixo. Isso é uma vergonha para a profissão árbitro de futebol. É uma vergonha para a profissão. A gente sabe quando a posição do árbitro que é muito difícil, agradar A, agradar B, não tem que agradar ninguém, tem que fazer o que a consciência diz. Mas o que está acontecendo no futebol brasileiro é que a arbitragem brasileira, a profissão de árbitro de futebol, está sendo desqualificada por uma total e absoluta vergonha na condução do processo. E não é desse ano. Não é desse ano. Me explica como é que o senhor Leonardo Gaciba seguiu na condução da arbitragem brasileira no Campeonato 2021, depois das loucuras que nós vimos em 2020. Então, assim, Renata, só respondendo sua pergunta, assim, é doloroso demais, demais, mas cada um que mantém esse senhor na presidência da comissão de arbitragem que responda por esse absurdo, por essa situação tão, digamos assim, vexatória de jogar o futebol brasileiro e a profissão de árbitro de futebol no lixo. A arbitragem é um... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.